Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os vossos rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer dias para ver o bem? Guarda sua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de algumas, de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. E você diga amém. Glórias a Deus. Que salmo tremendo. O tema está aí no telão. Eu gosto sempre de usar um tema para que você se baseie e esteja inteirado naquilo que nós vamos trazer através da palavra de Deus. Como um servo de Deus age diante das dificuldades. É uma pergunta para mim, para você, e até instrutiva. Como um servo de Deus age diante das dificuldades, ou diante das adversidades da vida, diante dos problemas, que são muitos. E é interessante que é uma pergunta que muitas vezes entramos em questionamento. Como eu posso agir diante das dificuldades que surgem na minha caminhada cristã? Qual é o meu posicionamento? Qual é a direção certa que eu tenho que tomar? Por quê? Porque alguma coisa eu tenho que fazer, e aquilo que eu posso fazer, Deus não fará milagrosamente. Porque tem gente que quer que o milagre caia no colo dele, e ele de braços cruzados sem fazer nada. Não vai cair, meu irmão. Deus ajuda quem madruga, quem vai à luta, quem não se acomoda. Primeiro eu tenho que fazer a minha parte, ter o meu posicionamento diante de Deus, para que Deus venha
me ajudar a sair da crise, a vencer os problemas, a vencer os reveses da vida. Eu tenho que fazer a minha parte. E aqui eu vejo uma linda história. Esse salmo é um salmo de Davi, quando mudou o seu semblante. Eu vou mostrar rapidamente como um pano de fundo. Ele mudou o seu semblante perante Abimeleque, ou Aimeleque, os nomes um pouquinho mudado, eu vou mostrar. E ele se lançou, foi lançado fora, tanto lá da terra dos filisteus, como da presença do sacerdote Aimeleque. Por quê? Porque ele teve que mudar de comportamento. Ele tomou, quando veio o problema, e ele estava em fuga, fugindo da face de Saul, que estava furioso para matá-lo, e ele ficou desorientado. Sabe que isso acontece conosco, quando a gente está inserido no problema, ou quando o problema bate na nossa porta, ao invés da gente orar primeiro, para tomar uma direção certa, para ter uma atitude que pode trazer resultados benéficos, benévolos, a gente não ora. Você toma decisão sem orar. E parece que Davi aqui, ele viveu essa realidade. Porque quando ele soube que Saul estava à sua procura e que queria matá-lo, ele saiu desorientado. E sabe para onde ele foi? Para a terra dos seus inimigos. Ele chegou até Engate, a capital lá da cidade dos filisteus. Gente, olha o perigo. Lá ele tinha matado o gigante Golias, que era o líder de Gate. E olha para onde ele foi buscar refúgio. Foi lá para Gate. Então aqui eu vejo Davi em fuga, um tanto desorientado, mas que depois finalmente se achou. Pastor, mas Davi estava assim, só como pano de fundo? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do verso 8. Só como pano de fundo, para vocês entenderem como foi e aonde foi que Davi escreveu o Salmo 34, que tem muitos que não sabem. Veja bem, aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, diz que Davi, ele é protegido por Aimeleque, lá Abimeleque, mas é a mesma coisa. E ele chega, interessante que ele chega, e já com uma fome tremenda, e pede pão ao sacerdote. E não tinha pão na mão do sacerdote naquele momento. Eu estou morrendo de fome, eu quero pão. E aí ele falou, não tenho pão, a não ser o pão sagrado aqui. Esse pão aqui é para ser usado no templo. Ele diz, então me dá esse pão que eu estou com uma fome terrível. Ele já come do pão sagrado, que não era lícito para comer. Agora, estando ali, depois que ele saciou daquele pão, ele pede então uma espada. Ele diz, eu preciso de uma arma. Por quê? Porque ele estava em fuga e ferozmente Saul estava à sua procura. É bem verdade que Davi, ele não ia utilizar aquela arma para matar o seu rival, o seu inimigo, Saul, mas para o proteger. Então, quando ele pede a arma, veja a partir do verso de número 8. E disse Davi a Aimeleque, não tens aqui uma lança ou uma espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Eu não tenho aqui nenhuma arma na minha mão. Você não tem uma espada ou uma lança aí? Eu estou desarmado. Aí novamente, primeiro ele recebeu o não quando pediu pão. Disse, eu não tenho pão aqui, eu só tenho pão sagrado. Mas ele insistiu e
o sacerdote o deu. Depois ele pede espada. Aí ele disse para ele: mas eu não tenho espada aqui. Eu não tenho espada. Aí lembrou: eu tenho uma espada aqui, mas essa espada vai te trazer uma memória aí que você se equivocou, Davi. Você está na terra dos filisteus. Eu tenho uma espada aí que através dela você matou o gigante Golias. Olha os versos seguintes para você ver. Ele diz: ó, se tu queres tomar esta espada, verso de número 9, eu disse o sacerdote: eu tenho aqui a espada de Golias, o filisteu, a quem tu ferisse no vale de Carvalho. Eis que está aqui envolta num pano, e eis que está aqui envolta num pano, detrás da escola, ou escota, né? Ou escola, estola, melhor dizendo, estola. Se tu a queres tomar, toma. Ou seja, você vê que o sacerdote começa a jogar responsabilidade em cima de Davi. Primeiro pede pão para ele. Ele pediu pão para o sacerdote. Ele diz: ó, eu não tenho pão. Agora tem pão aqui que é pão sagrado. É consagrado ao Senhor. Se você quiser, eu deixo você pegar o pão. Aí pegou o pão. A espada, ele fez a mesma coisa. Eu tenho, estou lembrando agora. Tem aqui a espada do gigante Golias, que você utilizou dela para matar. A gente conhece a história. Quando Davi pegou a funda e jogou a pedra e bateu na cabeça, na testa do gigante. E o gigante caiu. Aquilo foi mais para tontear o gigante. O que matou não foi a pedrada, foi a força de Jeová. Mas quando o gigante estava no chão, o que Davi fez? Correu até o gigante Golias, pegou a sua própria espada e o matou. Cortou a cabeça do gigante Golias e levou e mostrou para o rei Saul. Acho interessante porque tem gente que diz que mata a cobra e mostra o pau. Aí é fácil, que eu quero ver a cobra morta. Ele diz: não, eu matei o gigante e está aqui a cabeça dele na minha mão. Levou a cabeça lá. E essa espada ficou como que um triunfo na terra dos filisteus. Por quê? Porque era do líder de Gate, o Golias. Aí o sacerdote lembrou: tem aqui uma espada, mas ela não te fará nenhuma boa lembrança. Sabe por quê? Porque é um adversário teu que você o matou. E quando eles souberem que você utilizou da espada, que era do líder Golias, isso vai virar uma confusão. E aí ofereceu para ele. Está escrito aí: porque o negócio do rei era apressado. No verso 20, ou 9, e disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu ferisse no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano, tá? Se tu quiseres tomar, está aqui à sua disposição, toma, porque nenhuma outra há aqui, não tem outra arma, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante? Então me dá aqui. E ele pega a espada. Ele já faz duas coisas não muito legais, mas ele faz. Aí o que ele fez? A Bíblia diz que ele foge. Quando ele pega a espada, aí ele repensa na situação. Meu Deus, com essa espada aqui, eu matei o gigante Golias. Daqui a pouco sai um pregão no arraial aqui dos filisteus, que o Davi, o que matou o gigante Golias, está na área. E todo mundo vai em cima de mim. Aí eu já estou fugindo do rei Saul. Agora com os filisteus no meu calcanhar, eu serei morto facilmente. E ele cai fora. A partir do verso de número 10, diz que Davi foge para Gate, tá? Ele já vai lá para a capital. E chegando lá, ele se levantou, fugiu e encontra quem?
Aquias, né, o rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei de Israel? Não se assentava ou não se contava deste, né, as danças, dizendo, não se cantava dele, Saul venceu milhares, porém Davi venceu seus 10 milhares. Aí Davi, quando ouviu os servos do rei falando isso, mais um peso no coração dele. Diz que Davi considerou estas palavras no seu coração, e ele temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Ele falou: meu Deus do céu, é uma confusão em cima de outra. Ele chega primeiro para o sacerdote Aimeleque e pede pão sagrado e come. Depois pega a espada. Parece, você não vê aqui que parece que Davi, ele cai do espeto, ele sai do espeto e cai na brasa. O negócio cada vez mais vai ficando pior, porque do pão sagrado ele já tomou a espada de Golias, e agora ele está bem na capital, ele está em Gate, na terra dos filisteus. E aí ele é reconhecido: olha, não é esse aí o rei de Israel? Não é esse Davi que foi ungido rei e que matou o nosso gigante? E quando ele ouviu, e eles cantam, dele não se canta lá que Davi, Saul venceu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, excedeu no número de matanças, excedeu nas vitórias, nas conquistas. E a Bíblia diz que Davi então se considerou essas palavras e ele temeu diante do rei Aquis. Por isso se contrafez diante dos seus olhos e se fez como um doido. Você já pensou, irmão, a situação de Davi? Às vezes eu fico pensando, Davi, aquele que segundo a Bíblia era um homem segundo o coração de Deus, um homem que hoje você vai em Israel, você vê lá monumentos que foram erguidos lá, falando da história do rei de Israel, segundo o coração de Deus, Davi. Até a estrela de Davi está estampada na bandeira de Israel. A estrela de Davi. Há monumentos grandes lá em homenagem ao rei Davi. Agora pensemos o seguinte: um homem segundo o coração de Deus, que teve muitas e muitas grandes e grandes conquistas, agora em fuga, desorientado. Você já pensou? Davi aqui se descompensou, contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido no meio deles, e ciscava nas portas de entrada, e ele ficava correndo para lá e para cá, e salivas, babas descendo na sua barba. Gente, isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, Davi, olha a situação. Ele se fez de doido. Parece que é como um gato que vai passando as unhas com força lá na porta, querendo sair. Davi se fez de doido diante do rei Aquis. Ele se fez de doido, porque ele sabia que ali ele seria morto. Ele seria morto. Então, esta era de fato a situação de Davi quando escreveu o Salmo 34. Ele teve que se fazer de doido. Interessante que no verso de número 14 e 15, então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxesse a mim esse homem? Vocês trouxeram ele aqui? Está doido, ele está babando,
Ele se fez, não é que ele estava. Alguém disse que Davi se endoideceu. Não, ele se fez, porque ele sabia que ao invés deles poupar a sua vida, ele seria morto, porque ele estava na cidade de Gate, terra dos filisteus, e ele tinha matado o maior líder daquele povo, o gigante Golias. Seria morto. Então ele se fez de louco, saliva babando em toda a sua barba, aquela coisa doida, e ele correndo para lá e para cá, e passando as unhas na porta, e louco. Aí o verso de número 15 diz: faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a esse, para que fizesse doidice diante de mim. E ele como doido, talvez até lá no chão cascavelando como cobra. Olha, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou mostrando esse pano de fundo para você entender que conosco não é diferente. Em cada luta e dificuldades que nós enfrentamos, nós temos um comportamento diferente. E em todos esses problemas que nós enfrentamos, nós só vencemos se antes de tomarmos qualquer ou quaisquer decisões, a gente orar primeiro. E eu vejo aqui que Davi, ao tomar a decisão aqui, ele foi por um lugar errado. Onde já se viu? Ir para a terra dos filisteus, aonde ele teria eliminado o seu maior líder, Golias. Como é que ele vai para lá? Por isso que quando ele ouviu essas palavras de Aquias, olha o que está escrito no verso 21 do capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi, capítulo 22, se retirou dali da onde? Da terra de Gate, diante da face de Aquias. Ele se retirou dali e escapou. Aí Deus deu a direção certa para ele. Davi, aqui não é o teu lugar. Você está na terra dos teus inimigos atrozes, ferozes. Eles vão te matar. E ele teve ele se descompensou. E sabe que isso foi até uma estratégia de Deus. Porque senão, irmão, ele seria morto. Mas falou, vou matar um doido, tem tantos doidos aqui, eu não vou matar esse homem. E deixou ele ir. E a Bíblia diz que ele se escapou dali, foi para a caverna de Adulão. Então, quando Davi, vamos voltar agora para o Salmo 34. Então, quando Davi escreveu o Salmo 34, ele estava onde? Na caverna de Adulão. Ou seja, aonde ele deveria ter estado antes de fazer toda esta confusão, de comer pães sagrado, lá de Abimeleque ou Aimaleque, ele não poderia ter feito isso, de pegar a espada do gigante, porque as nossas guerras, elas não são carnais. Paulo escreveu dizendo que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para que através do joelho, como a irmã leu aí, Efésios 6:10, para que através da oração, o revestimento de Deus, nós possamos vencer as nossas guerras, vencer as nossas pelejas. Então, Davi, ele tomou algumas decisões erradas. Comeu o pão sagrado, pegou a espada do gigante Golias e foi diante da face do rei de Gate, Aquias. E ali, irmão, se ele não descompensa e dá uma de doido, ele seria, alguém diz, mas ele mentiu aí. Irmão, ele se disfarçou de doido. E sabe que tem luta que tem hora que você tem que ficar meio doidão mesmo, irmão. Está na luta, você tem que se descompensar um pouco. Estou na luta, estou na prova. E tem gente que se descompensa, tem gente que toma direção errada. Não pode fazer isso. Tá? A Bíblia não dá aval para você fazer. Só que Davi fez. Só que aqui eu encontro Davi novamente encontrando com a vontade de Deus.
Porque Deus fez Davi entender que o caminho para ele vencer as suas pelejas, para vencer Saul, que ferozmente estava à sua procura, ele entendeu que o cristão, ele vence através do joelho. Ele vence através da oração. E aí ele se refugia na caverna de Adulão. E aí na caverna de Adulão, Deus abre os olhos de Davi. E ele faz, gente, esta linda oração. Aqui revela o cuidado de Deus pelos aflitos. O cuidado de Deus para aqueles que estão enfrentando os seus dias maus, os dias difíceis. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Talvez você está enfrentando, escute bem isso, os seus piores dias. Você está enfrentando uma das lutas maiores em toda a sua vida. E você está sem direção. Você não sabe o que fazer. Mas olha para cá. Deus tem uma direção certa para cada tipo de problema que você está enfrentando. E quando Davi, ele entra na caverna de Adulão, os olhos de Davi se abrem. E ele começa uma oração. Gente, isso aqui é extraordinário. Ele começa uma oração de louvor. Ele não reclama. Interessante. Ele estava agora até algumas horas atrás, na sua vida, ele estava caminhando para trás. Ele estava sem direção. Mas a partir do momento que Davi entrou na caverna de Adulão, e diz a Bíblia lá no capítulo 22, que alguns irmãos de Davi, alguns homens de Davi, quando soube que Davi estava se refugiando na caverna de Adulão, foram lá para ajudar Davi na oração. E dali nasceram os valentes de Davi. Oh, irmão, a nossa valentia, a nossa autoridade, ela nasce quando você está na oração. Lá nasceu os valentes de Davi, lá na caverna. E ele começa então a sua oração de louvor. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Olha que coisa linda. Até agora ele estava reclamando. Até agora ele está fazendo coisas impensáveis, sem consultar a Deus. Mas quando ele entra na caverna, você vê que tem caverna, irmão, que não é para matar gente, não. É para ensinar você a ter a direção de Deus. Tá? Tem caverna, tem momento que Deus te isola das pessoas e você acha ruim isso. Não. Alguém diz: por que está isolado? Não. É um tratamento de Deus para você. Porque a caverna de Adulão ali era para Davi a faculdade de Jeová. Para ensinar. Davi era rei, mas ainda não tinha sentado no trono. Então Davi agora estava sendo moldado por Deus. Deus estava ensinando Davi como vencer as suas batalhas. Que não é através da espada do gigante Golias que ele utilizou, que ele ia vencer as suas guerras. Não, era no joelho, era na oração e na total dependência de Deus. Deus fez Davi entender. E quando ele entendeu isso, ele começa então essa oração: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não é só no tempo da bonança que você não está enfrentando perseguições, problema, apertos financeiros, dificuldades. Não, é em todo o tempo e todos os dias, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Louvarei ao Senhor só aos domingos? Não. Louvarei ao Senhor só no tempo de bonança, no tempo de muito grana, muito dinheiro no bolso? Nananina, não. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo, disse Davi. Você está fazendo isso? Louvando a Deus em todo o tempo? E ele diz: e o seu louvor estará continuamente na minha boca.
seu louvor vai estar em contínuo na minha boca. Não é só no dia das coisas boas, não. Também nos dias da adversidade. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pode vir problema, pode vir adversidade, pode vir as crises. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí no verso 2, ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Mas não estava em fuga agora há pouco? Não estava fazendo-se de doido? Mas agora encontrou a direção. Sim, Deus dá a direção para você quando você assume um compromisso de orar e de buscar a direção de Deus para a sua vida. Tudo muda. No estalo de dedo, tudo muda, irmão, da noite para o dia. Por quê? Porque está escrito lá no Salmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, irmão, tem um novo dia chegando para você. Essa luta não vai durar a vida inteira. Esta luta não vai durar o tempo todo. O novo dia de Deus está chegando para você. E ó, por mais escura que for a noite, mais brilharão as estrelas. Se Deus está te provando, mas você está na oração, você tomou a direção certa. Deus vai mudar a situação. Ele diz: ó, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. É gostoso quando você vê alguém comemorando suas vitórias. E aqueles que são justos, e ele diz aqui: os mansos o ouvirão e vão se alegrar comigo, de ver os meus triunfos, as conquistas, as minhas vitórias. Era exatamente isso que Davi estava propondo e dizendo para ele mesmo: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e temerão. Aí o verso de número 3, ele faz um convite. Vamos aceitar o convite de Davi? Ele diz: alegrai ou engrandecei ao Senhor comigo. Engrandeça. Ele diz: ó, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Está difícil, está enfrentando crise, você está enfrentando dias maus, está enfrentando uma grande tempestade na sua vida. Engrandeça o nome do Senhor. Por quê? Porque enquanto você engrandece, você louva a Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida. A crise veio, o desemprego, a escassez, a despensa está assolada, vazia. Você perdeu o emprego, está sem uma direção, não sabe o que faz, se fica na cidade ou se muda da cidade, está sem direção. Olha, engrandeça o nome do Senhor, porque na oração e no agradecimento, Deus te dará a direção certa e te mostrará o caminho. Então ele faz um convite: engrandecei ao Senhor comigo. Por isso que os homens que nasceram na oração na caverna de Adulão com Davi se tornaram os valentes de Davi, porque aprenderam com ele, aceitaram o convite. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo. No verso de número 4, ele diz: busquei ao Senhor. Você vê, antes estava fugindo, agora estava buscando a Deus. Quando você parar de fugir e começar a enfrentar esse problema cara a cara, porque esse teu problema não é maior do que o teu Deus. Esse teu problema, olha, não é nada para Deus resolver. Então, ao invés de você ficar fugindo da realidade, mas o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou mudar daqui. Não adianta você mudar. Você corre do urso, você encontra com o leão. Davi saiu do espeto, caiu na brasa. Saiu do espeto, caiu na brasa. Não tem jeito. Você corre do urso, encontra com o leão. Pare de fugir. Encare esse problema frente a frente. Pega esse problema que para você parece um big problema. Pega o problema, diz: problema, você parece grande aparentemente, hein?
Mas faz o seguinte, eu vou te mostrar agora problema, o tamanho do meu Deus. Ó, ele é tudo isso aí, ele só fez céu e terra, tá? Ele só fez céu e terra. Dá para encarar problema? Fala com o problema. Mostre, não fique falando para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o problema o tamanho do seu Deus. É isto, gente, que Davi aprendeu na caverna de Adulão. Então ele diz aqui, busquei ao Senhor e ele não me respondeu. É isso que está escrito? E ele me respondeu. E olha, livrou-me de todos os meus medos. Cadê o medo? Agora ele não estava com medo não. Sabe, Davi saiu da caverna de Adulão e já foi assentar no trono. Aleluia. Davi saiu da caverna de Adulão. 8 anos se passaram. Aí era o finalzinho. Ele lá em Hebrom. E quando ficou sabendo que Saul queria matá-lo, foi aonde ele foi aí se refugiar na caverna. E aí, ele teve um encontro especial com Deus. Irmão, a Bíblia diz que ele ficou orando na caverna ali muitos dias. Eu não sei, talvez meses. E caverna não é um lugar bonito, não tem luz. É um lugar úmido. É um lugar onde tem baratas. Tem rato? Tem ratos. Irmão, tem tanta coisa ruim, tem cobra. É um lugar terrível. Mas Davi estava ali na presença do Senhor. E ele diz, busquei ao Senhor. E ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busca o Senhor, meu irmão. Você está enfrentando luta. As agruras da vida está afetando o seu coração, a sua fé. Você está sem rumo. Você está sem direção. Busque ao Senhor, porque Ele te dará a direção certa. Olha para cá, Ele te mostrará o caminho que devas seguir. É só buscar ao Senhor. Verso de número 5, ele diz, olharam para Ele. Ele quem? Jesus. Olharam para Deus. E é uma recomendação lá de Isaías. Deus dizendo, olhai para mim e sereis salvos todos os moradores, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É uma recomendação de Deus, lá no livro do profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvos. E aqui há uma comprovação no verso 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Você vê que Davi até então estava meio confuso, desorientado, guerreiro Cleves, estava desorientado. Foi até o sacerdote, tomou do pão sagrado, comeu que não era lícito. Aí pega a espada do gigante Golias para utilizá-la. Ele não precisava daquilo, ele já havia passado por uma experiência. Lembra quando Davi colocou lá a armadura de Saul? E ele utilizou dela um pouquinho, aí foi andar lá com aquela armadura de, não consigo, Saul. Eu não vou enfrentar o gigante Golias, mas você vai, ele vem com espada, com tanta coisa, e você não vai. Não, fique tranquilo. Eu não preciso desse capacete, porque eu já tenho o capacete da salvação. Eu não preciso dessa couraça aqui, que eu já trago comigo a couraça da justiça. Esses cintos aqui eu não preciso, porque eu estou cingido com o cinto da verdade. Essas botas aqui eu não preciso, porque eu já estou calçado na preparação do evangelho da paz. E ele foi tirando, esse escudo também eu não preciso, mas leva pelo menos o escudo, Davi, para você enfrentar o gigante Golias. Não, eu não preciso, sabe por quê? Eu já tenho o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, eu não preciso. Tirou aquela armadura e com uma pedra e uma funda, ele venceu o gigante. Mas agora estava utilizando a espada do gigante. Davi não precisava disso. Então, quando você olhar para Deus, você vai ver que toda a confusão que está no teu coração, você está indeciso, indecisa, não sabe qual a decisão
que você deva tomar. Olhe para ele nesta noite e Deus te dará direção. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, ou não ficaram confundidos. Aí no verso de número 6, Davi fala dele. Isso aqui é um testemunho peculiar dele. Ele diz: clamou esse pobre. E parece que eu vejo Davi apontando para ele mesmo. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Agora há pouco estava angustiado, estava em fuga, estava com medo, estava se fingindo de louco. Agora estava levantando a mão e dizendo: glória a Deus, aleluia. Como é que é isso? Às vezes o diabo fica endemoniado ainda mais quando vê o comportamento do crente, enfrentando luta, enfrentando dificuldade, dispensa vazia, não tem nenhum tostão furado. Se virar ele de cabeça para baixo, não cai nenhuma moedinha de 50 centavos. Está liso, leso. E louco como Davi também. Mas aí o diabo vê no crepúsculo da tarde esse crente saindo de casa com o livro da capa preta na mão e vem adorar a Deus no templo. Irmão, o diabo fica furioso. É por isso que a irmã diz que tem que vigiar mesmo, porque ele é o nosso adversário. Mas fique tranquilo, Deus sempre tem livramento para mim e para você. Ele dá esse testemunho: clamou esse pobre, e o Senhor não ouviu. Pelo contrário, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Verso de número 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aí ele caiu na realidade. Gente, eu não preciso fugir da face de Saul. Eu não preciso sair por aí desorientado. Eu não preciso ficar pedindo ajuda para filisteu. Não. Eu tenho Deus. E quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus é mais do que vencedor. E ele caiu na realidade. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E anjo aí, você vê anjo do Senhor. Não está falando do anjo que as pessoas, a Bíblia fala do anjo que trabalha em favor dos santos. São os ministradores, trabalham em favor dos santos. Não é esse anjo não. Aí está falando do próprio Deus. Teofonia, o próprio Deus aí. Aí você não vai temer anjo. E aí está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Se fosse um anjo comum, normal, você não ia temer anjo. Aí está falando do próprio Deus. Que o próprio Deus, ele está ao nosso lado. E como a irmã disse, 1 Pedro 5,8, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. O que é derredor? É um pouco mais distante de você. Derredor, um pouco mais distante. O diabo está ali rodeando, procurando uma brecha para nos tragar. Mas ao nosso derredor, agora ao nosso redor, ou seja, ao seu lado. Interessante que diz que o anjo do Senhor acampa-se. Ele não tem pressa não, minha irmã. Ele fica 24 horas com você. Ele faz acampamento. Acampar-se é isso. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao teu redor. Às vezes está um crente lá no andaime, aqueles andaime perigosos, né, que faz nos prédios colocar aquelas lajotas, e ele está lá pendurado na coisa, e está assoviando, cantando lá, irmão, o louvor consegue, eu andei perdido, e ele está lá balançando para lá e para cá. O diabo diz: eu quero derrubar ele, eu quero derrubar ele. E ele está lá cantando, e o anjo está acampado lá do lado, irmão. E ele tem um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, e não acontece nada com ele. Por quê? Porque aqueles que é de Deus têm livramento do Senhor. Fique tranquilo com os teus filhos, com a sua família. Ninguém vai tocar naquilo que é teu. Ninguém vai tocar nos teus filhos, na sua família. Sabe por quê? Porque quem é de Deus, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem. E os
livra. E aí, verso de número 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou, irmão? Ele é bom ou não? Você já provou do Senhor, jovem? Provai, primeiro prova, depois você vai ver. Provai e vede que o Senhor é bom. Uma certa feita, eu ilustrei aqui, como é prova? É fácil. Chega aqui uma laranja em minhas mãos e uma faca. Eu começo a descascá-la. E aí, depois da laranja descascada, eu começo a chupá-la. E aí, estou aqui chupando a laranja. Opa, tá docinha, maravilhosa. Eu estou aqui chupando. Depois que eu chupo a laranja, aí eu me dirijo à igreja e diz: irmão, e aí? A laranja está doce ou está azeda? Qual será a resposta da igreja? Pastor, mas espera aí. É o senhor que está chupando a laranja. Só o Senhor sabe se ela está doce ou azeda. Assim, só aqueles que já provaram do amor de Deus sabe que Ele é maravilhoso. Outro sim, é a mesma coisa que chegasse agora, os nossos visitantes aí estão ouvindo, em minhas mãos um prato contendo nele um bife à milanesa. Quem não jantou, espera um pouquinho aí. Aí tá aqui um bife maravilhoso, tá quentinho, saboroso, tal. E aí eu pego a faca e começo a comer o bife inteiro, comendo. Vou saboreando, comendo. Depois que eu como todo o bife, eu olho para os irmãos e eu faço a seguinte pergunta: e aí, irmãos? O bife tá gostoso, bem temperadinho, tá macio, suculento, como é que tá? O que os irmãos vão me responder? Pastor, só o senhor sabe que está gostoso, está bem temperado. É o senhor que está aí saboreando, pastor. Irmão, não adianta. Enquanto a pessoa não provar de Deus, ela não vai entender como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Por isso está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Prova aí e você vai ver. Jovem, prova do Senhor que você sabe que o que Ele tem para te dar é melhor do que o mundo está te oferecendo. O que Deus tem para te dar vai mudar a tua vida completamente. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem. E a mulher? Não. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas nem de sexo. Falou homem, falou mulher. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Está confiando no Senhor? Prova desse Deus para você ver que não tem. Quando Davi entendeu isso, irmão, ele encarou os seus problemas não de uma maneira covarde, com medo. Não. Deus tirou todos os temores, os medos do coração de Davi. E agora já se sentia naquela caverna um campeão de Jeová. Já não precisava mais da espada. Eu acho que ele até deixou aquela espada lá de Golias na caverna. Não preciso disso. Deus está comigo. Provei do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Verso de número 9, ele diz: temei ao Senhor. Ou seja, ele estava dizendo para ele mesmo: não vou temer Saul, não. Eu não tenho medo de Saul. Eu não tenho medo de gigante. Eu não tenho medo de ninguém. Eu vou temer a Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Está te faltando alguma coisa? Não está. Porque se você está inserido nesta palavra, temendo a Deus, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Por isso que o mesmo salmista, já em outro salmo, o de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso ele esclarece aqui: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha o 10, os filhos dos leões, no caso aqui os leõezinhos, os filhotes, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Às vezes a leoa,
ou leão, sai para caçar e não consegue pegar a sua presa. E vem, né? Eu gosto muito, eu sempre torço para a presa. Quando eu vejo aquele mundo animal, aqueles negócios lá, eu sempre torço para as presas escapar. Às vezes a onça está correndo atrás da zebra lá, e ela tá aí derruba e dá no queixo, e ele fica, eu sempre torço. E tem vez, irmão, que o leão volta sem comida. E os leõezinhos vai ficar com fome, conforme está escrito. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas olha eu e você, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Está te faltando alguma coisa? Se está, é porque você deixou de bater na fonte. Se está, é porque você deixou de orar. Porque está escrito que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Ou seja, isso não quer dizer, guerreiro Lamartino, que eu vou ter tudo que eu tenho, ou tudo que eu quero, mas eu vou ter tudo que eu necessito. Eu não vou ter tudo que eu quero, mas Deus vai me dar tudo que eu necessito, tudo aquilo que me é de mister. Deus não deixará faltar. O verso 11 diz assim: vinde meninos, estou caminhando para o final, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ou seja, o homem que estava agora precisando de um aprendizado, teve um encontro real com Deus e já estava ensinando. Ele diz, pode vir a mim, vem, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E aí ele diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Faça o seguinte, guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Ele não queria briga, por isso que ele se refugiou na caverna de Adulão. Finalizando, verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor. Eu não sei qual é o teu problema hoje aqui, mas os olhos do Senhor estão sobre você, e os seus ouvidos atentos para te ouvir. Eu gosto muito de Isaías 59, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados, agravados, para que não possa ouvir. Só tem uma barreira aí que te impede de tomar posse da vitória, se chama pecado. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz uma divisão entre vós e o vosso Deus. Então, elimina o pecado definitivamente da sua vida, e a porta de Deus abrirá para você. Gente, vamos fazer isso. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, diz o verso 15 do Salmo 34, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas olha a continuação: a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Está vendo? O que se torna uma barreira para Deus não atender às nossas petições? O pecado. Por isso que eu gosto do testemunho de João, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, e o verso 31. Eu gosto muito dessa palavra, João 9, 31. Está escrito assim: nós sabemos, eu não sei se você sabe, eu já aprendi isso, nós sabemos que Deus não ouve, nem ouvir ele ouve, quanto mais responder. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Aleluia. Irmão, elimina definitivamente o pecado da sua vida.
Faça uma nova aliança com Deus. Pastor, mas eu errei, eu pequei. Olha, não tem problema. A Bíblia diz que aquele que confessa, está lá em Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você pecou, tem um Deus com a mão estendida, dizendo: eu te perdoo. Eu vou te restaurar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a sua vida. Tem um Deus te restaurando. Verso de número 17, estou finalizando. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Gente, isso aqui é para mim e para você. Quando você está enfrentando lutas, problema, o mar está revolto, o vendaval bateu com ímpeto, as correntes das águas contra a sua casa, parece que vai derrubar, desmoronar tudo. Não vai não, faça o que diz a Bíblia. Os justos clamam e o Senhor os ouve. É por isso que eu gosto de pregar a Bíblia. A Bíblia por si só se interpreta. A Bíblia nos dá instrução. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E tem mais, e os livra de algumas, né? De todas, irmã Vera. Isso é lindo, de todas as suas angústias. O que está angustiando o teu coração? O que deixou você triste? Clama ao Senhor, clame. E olha o 18 e 19. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não diz que Ele está longe, né, Graça? Ele está perto. Ele está perto. Pastor, cadê Deus em todo esse problema que eu estou enfrentando? Ele está perto. Pastor, cadê Deus? Eu estou enfrentando essa luta, parece que Deus não está me vendo. Você que pensa, é você que não está vendo Ele, porque você deixou de orar, você deixou de confiar. Mas está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantado aí é o coração contrito, é o coração arrependido, é o coração dilatado, é o coração humilde. Tem o coração quebrantado e Ele salva todos os contritos de espírito. Olha o 19, que coisa tremenda. Muitas são, não são poucas. É por isso que tem crente que estranha. Pastor, chegou um irmão para mim e disse: eu não sei, parece que depois que eu aceitei a Cristo como o meu Salvador, eu estou tendo mais problema do que quando eu estava lá no mundão. Estou tendo mais problema. E Jesus te chamou para enfrentar esses problemas. Que Ele diz: ó, se alguém quiser, eu não obrigo ninguém, se alguém quiser vir após mim, negue a sua vida lá fora, negue a si mesmo, tome a sua coroa. A cruz, carregar a cruz é fácil, irmão? Não é. Carregar a cruz não é fácil. Carregar a cruz, e tem dia que a cruz, eu já descobri isso, tem dia que a cruz pesa mais. Tem dia que ela está levinha, rapaz. O negócio está bom. Parece ter uns sirineus ajudando a gente a carregá-la ainda, orando pela gente. Mas tem dia que o povo até esquece de orar por você. Mas fique tranquilo, Ele está perto de você. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva todos os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra pelo menos de alguma, né? De todas. Deus tem livramento para você nesta noite. E Ele não vai, porque às vezes o crente, quando tem uma pequena fé, eu vejo mais ou menos assim, ele tem dois problemas. Quantos? Dois. Um problema big, graúdo, bem grande. Câncer. Jesus não vai curar esse câncer aqui. Mas eu estou com uma dorzinha de cabeça. Senhor, pelo menos dá um alívio. Essa dor de cabeça aqui, pelo menos elimina ela. O câncer já é mais inferior. Ô irmão, pare com isso. O Jesus que cura a dor de cabeça, cura o câncer. Acrescenta aí a sua fé.
Ele diz que vai te livrar de todos os seus problemas. Não é só algumas não. Se você tem uma fé pequena, só vai curar a dor de cabeça. Mas estica a sua fé aí, tá? Acrescenta a sua fé, aumenta a sua fé. Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Verso de número 20. Ele guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Se eu contar o que aconteceu com Saul, e vocês sabem o final da história de Saul, foi rejeitado, ficou endemoniado. É o tratamento de Deus, a punição. Ele diz que o Senhor punirá. Ele pune o ímpio, e aqueles que aborrecem o Senhor e os que servem a Deus serão punidos. Mas no verso 22, e eu peço para vocês se colocarem em pé, ele diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Sabe por que Davi termina o salmo assim? Porque quando ele começou esse salmo, ele estava fugindo da face do seu pior e atroz adversário, Saul. Mas ele termina cantando o hino da vitória, dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Quantos confiam aqui no Senhor? Eu não sei o louvor que os nossos levitas adoradores prepararam para a gente cantar, mas eu gostaria que você, que está sendo confrontado com um problema, uma dificuldade imperiosa, achando que não tem mais saída para você, Deus te trouxe nesse culto aqui para dizer para você que o teu problema tem solução, que esta tua dificuldade, esta enfermidade que você acha que não tem mais cura, é incurável. Deus está dizendo: eu vou te mostrar hoje o meu poder curativo. Eu vou curar você, seja qual for os males que te afrontam, as dificuldades que têm atingido o seu coração. Você crê que Deus pode te dar vitória hoje? Você crê? Saia do teu lugar, venha diante do altar do Senhor. Venham todos que sentirem. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Venha, seja qual for o teu problema, venha cantar a sua vitória diante do altar do Senhor. Saia do teu lugar. Se eu fosse você,